Um cara que tinha um amor incondicional por ursos, que viveu entre seus amados animais preferidos durante grande tempo de sua vida, filmando suas aventuras sempre com um sorriso no rosto, com muita alegria e que tinha a intenção de ajudá-los aparentemente. Ia tudo muito bem, até que um de seus amigos acabou se virando contra ele. O homem e sua namorada foram mortos e quase totalmente comidos por um urso num momento de fúria, onde em seu estômago foi encontrado restos humanos e roupas. Mas como que isso foi acontecer? Nesse vídeo a gente vai conhecer o triste fim de Timothy Treadwell, o Homem Urso. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Timothy Treadwell, ele nasceu em Long Island, em Nova York, no dia 29 de abril de 1957. Ele teve uma infância normal, era um aluno com notas medianas e quando ele cresceu, ele virou um atleta promissor. Por conta disso, ganhou uma bolsa de estudos e tudo ia muito bem na vida de Timothy até ele começar a ter problemas com algo muito comum entre os jovens, o maldito álcool e as drogas. Com isso, ele perdeu a bolsa de estudos e passou a tentar trabalhar como ator. Chegou a fazer alguns trabalhos, mas desistiu após não conseguir se dar bem. O Timothy se empenhou em largar as drogas e o álcool após chegar ao fundo do poço depois de ter uma overdose de heroína. Bom, depois disso, ele resolveu mudar totalmente de vida. Segundo um amigo, foi naquele momento que Timothy começou a procurar uma nova personalidade. Inclusive, esse mesmo amigo contou que ele passava até dos limites sobre essa mudança, já que ele começou a mentir para as pessoas que era órfão e tinha nascido na Austrália. Nesse mesmo tempo, ele começou a se envolver com ursos e seu amor pelo animal só veio a crescer, e isso acabou ajudando muito nessa sua retomada de vida também. Ele chegou a escrever que depois de seu primeiro encontro com um urso selvagem, sabia que havia encontrado a sua vocação na vida e agora o seu destino estava entrelaçado com os dos ursos. Por isso ele começou a estudar tudo sobre a espécie, de acordo com seu livro, escrito por ele mesmo, chamado de Among Grizzlies, Living with the Bears in Alaska. Sua missão de proteger os ursos começou no final dos anos 80 e ele continuou nisso até o seu trágico fim. No one ever friggin' knew that there are times when my life is on the precipice of death. Acampamentos e se tornando um urso. Seu lugar de acampar para ter essa vida bem próxima com seus amigos ursos era no Katmai National Park, isso lá no Alasca. O Parque Nacional e Reserva é conhecido como Paraíso dos Ursos Pardos, conta com quase 16.600 km² de preservação e florestas aí e vida animal. Por lá, os turistas podem ver ursos no seu habitat natural, só que os visitantes eles precisam seguir algumas regras de segurança, como mudar a localização do acampamento a cada 7 dias, ficar no mínimo 100 metros de distâncias dos ursos e carregar também consigo um spray anti-urso. Isso tudo devido ao quão perigosos são esses animais. Mas vocês acham que o Timothy seguia essas regras? É claro que não, né? O cara já era quase da família. O parque conta com a vigilância para garantir que todo mundo siga essas regras, mas obviamente com o tempo os guardas aí começaram a confiar tanto no Timothy que eles acabaram se tornando grandes amigos e nunca viram a necessidade de impedi-lo de entrar no local. Todos os verões, o Timothy ia acampar por 2 meses no parque para poder conviver com os animais, principalmente ursos e raposas. No resto do ano, ele trabalhava dando palestra em escolas e entrevistas também sobre a sua experiência com ursos. Ele também fundou com a melhor amiga a Grizzly People, uma instituição que visava proteger o habitat natural e a vida dos ursos pardos. Durante os acampamentos, o Timothy sentia que os animais podiam compreendê-lo e se sentia acolhido por eles. Era como se ele se sentisse que era mais urso do que pessoa. Parece estranho, mas era bem isso mesmo. A consequência disso era que ele se aproximava demais dos animais. O aventureiro dizia que os ursos o entendiam, que os animais sabiam que ele não era uma ameaça. O Tim também falava que sabia exatamente como lidar com os ursos, por isso ele não era atacado. Até que um dia ele foi. He's been with me for over a decade and he's been my good friend and I really appreciate it. Thank you, Mr. Chocolate. I'll see you again next year. Nope. I'll see him again at expedition. This ended this expedition. I'll be back here to join you again. O ataque. No verão de 2003, o Timothy e sua namorada, a Amy, eles resolveram acampar uma semana a mais do que o planejado lá no parque.
Mal sabiam eles que esse seria o pior erro de suas vidas. O verão estava acabando e os ursos estavam se preparando para a hibernação. Isso quer dizer que nessa época do ano os ursos se tornam mais violentos, pois eles precisam comer o máximo possível antes de hibernar. Além disso, os dois estavam acampando no Labirinto Pardo, que é perto de onde os ursos caçavam a sua comida preferida, o salmão. Ou seja, quando os ursos se movimentavam para lá, era porque eles já estavam morrendo de fome. Creio eu que a essa altura, o Timothy já tinha tanta confiança nos seus cuidados com o animal que ele nem ligava para esses detalhes tão importantes. O Tim e sua namorada costumavam filmar seus acampamentos, faziam um material bacana sobre suas aventuras cuidando dos ursos. Os últimos 6 minutos de vida de ambos foram gravados por Amy. A câmera não gravou as imagens do ataque, mas pelo áudio é possível ter uma ideia do que aconteceu. O áudio original nunca veio a público. No YouTube até tem alguns que dizem ser, mas todos são fakes. Só por esses áudios fakes já dá pra gente ter uma noção de como deve ter sido assustadora a parada. A vida, obra e morte de Timothy foram tema do documentário aclamado pela crítica chamado de Grizzly Man, de 2005. Mas o áudio original até lá, nesse documentário, não é mostrado, como uma forma de respeito a Tim e a Amy. Existem algumas teorias de como teria sido a morte do casal baseado no que eles estavam fazendo e muito provavelmente teria sido dessa forma. Resumidamente, o que se pode entender dos últimos momentos dos dois é que um urso chegou perto do acampamento e Timothy foi na direção dele. Não se sabe qual era a intenção, se foi para espantá-lo ou fazer alguma outra coisa mais amigável. E nesse momento a Amy ligou a câmera. Logo depois o urso atacou Tim, provavelmente na cabeça. Amy, desesperada para salvar Tim, pegou uma frigideira e bateu no urso. O animal recuou, mas voltou logo em seguida. Esse comportamento é bem normal para os ursos mais velhos, tanto que depois descobriram que ele tinha 28 anos. Ao tentarem caçar e serem expulsos por outros ursos, eles voltam na tentativa de conseguir algum resto de alimento. O Timothy, ele gritou para Amy fugir e ela foi para a barraca. Em choque, não conseguiu ficar em silêncio. Existe também a teoria de que o choro dela teria atraído o mesmo ou outro urso. Isso porque o choro remete a um animal ferido e indefeso, ou seja, uma presa fácil. Alguns especialistas explicam que esse não foi um fator decisivo na morte dela. Porém, se ela tivesse ficado em silêncio ou fugido para a praia, teria conseguido sobreviver. Mas são só teorias, e é completamente compreensível que ela não tenha tido nenhuma reação de fuga na hora. No momento do aperto, é difícil a gente ser racional. Enfim, depois de matar o Timothy, o urso ou os ursos mataram Amy, e ambos foram devorados naquela noite. Os corpos foram encontrados no dia 6 de outubro, quando Willie Fulton, o piloto responsável pela volta deles, chegou para buscá-los. Ao chegar e não encontrar o casal, Willie foi procurá-los, mas não encontrou nenhum sinal. Voltando para o avião, ele sentiu que estava sendo observado. Quando olhou para trás, viu um urso que tinha seguido ele. Willie sobrevoou a área onde o acampamento estava e conseguiu ver os restos humanos. Apenas o braço de Timothy estava intacto. Ele ligou para a segurança do parque e voltou ao local acompanhado de mais 2 ou 3 guardas armados. Logo que estavam chegando no acampamento, encontraram o urso, o mesmo que tinha seguido Willie antes. Os guardas tentaram afugentá-lo, mas não tiveram sucesso. Diante do perigo, eles acabaram atirando e matando o bicho. O urso em questão era conhecido pela equipe do parque e também pelo aventureiro. A ironia do destino era que o próprio Timothy tinha nomeado o animal de Ollie. Tim filmou Ollie 10 dias antes do ataque. Nessa filmagem, ele descreve como foi o primeiro encontro dos dois. Disse que sentiu pena pelo fato do urso ser muito magro e que o mesmo pareceu ser agressivo. Mas Tim disse que conhecia a linguagem dos ursos e que foi capaz de impedi-lo de atacar. Tim também ressaltou que era esse tipo de urso mais velho, com mais fome, mais agressivo, que as pessoas deveriam ter cuidado, pois ocasionalmente poderiam matar e comer humanos para sobreviver. Ele ainda diz, aspas, poderia o urso Ollie, o urso velho e grande, matar e comer Timothy Treadwell? Fecha aspas. E no final das contas, foi isso mesmo que aconteceu. Após a morte do urso, uma autópsia foi feita, restos humanos e roupas foram encontrados em seu estômago. Timothy não acreditava que aconteceria, mas não se importaria se morresse protegendo os animais. Ele falou isso inúmeras vezes em entrevistas para os amigos. Inclusive, disse para a melhor amiga que se algo acontecesse com ele, era para usar o material de vídeo para ajudar os ursos. Foi assim que essa moça, Jewel, ela entrou em contato com a Herzog e o documentário começou a ser feito. A única ironia é que, por causa dele, um urso foi morto, e esse é o primeiro caso de ataque desde a inauguração do parque, em 1980. A vida às vezes prega peças, não é? I'm in love with my animal friends. I'm in love with my animal friends.
in love with my animal friend. I'm very, very troubled. Tanto os guardas do parque quanto os povos nativos da região concordavam que a atitude de Timothy de tratar os animais como pets era mais prejudicial do que benéfica para todos. Isso porque se os animais se acostumam com os humanos, eles passam a achar que todos são inofensivos. E a gente sabe que não é bem assim. Bom, que o Timothy tinha uma paixão gigante pelos animais, principalmente os ursos, era inegável. Infelizmente, ele foi morto pelo animal que mais amava. Algumas pessoas acham que ele teve sorte por não ter sido atacado antes, e que a verdadeira tragédia foi a morte de sua namorada, a Amy, que nem de acampar ela gostava. Enfim, o que vocês acham de tudo isso? Timothy abusou demais da sorte? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Se você viu o vídeo até aqui, eu peço por favor que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like para ajudar a gente a continuar produzindo. E se quiser me deixar alguma ideia de vídeo, pode escrever aqui nos comentários ou lá no meu Instagram, beleza? A gente se vê mais tarde. Falou!